Oi, gente, bom dia. Eu sou a Marcele, esse é o Zé, e a nossa palestra é sobre cultura, inovação e aprendizagens, né? Diálogos e ações possíveis na gestão pública. Eu vou apresentar o Zé e ele vai me apresentar. O Zé se chama José Eduardo, né? Ele tem 61 anos, doutor, né? O Zé é sociólogo, ele é doutor em planejamento urbano e regional, professor da graduação, né, do ensino superior e da pós-graduação há mais de 25 anos, e ele é pesquisador, né, como eu, do Pólen, que é o Laboratório de Inovação e Gestão Pública da Fiocruz, onde a gente trabalha. Bom dia a todos. Nós participamos do Pólen como pesquisadores e estamos aqui na condição de refletir um pouco acerca das relações entre cultura organizacional e aprendizagem. A Marcele é uma companheira, né, cientista social também, pesquisadora, mestranda em políticas públicas e direitos humanos, da Universidade? UFRJ. Também é pesquisadora atuando no campo do monitoramento e avaliação em saúde. Nós estamos ali no Pólen há cerca de desde agosto do ano passado, que é um laboratório que foi inaugurado entre 2021 e 2022, na Fiocruz, e fomos convidados na condição de pesquisadores. Bem, Marcelo vai fazer uma breve apresentação. A gente tem um roteiro, né, de uma discussão que condicione uma reflexão. Na realidade, nós não temos aqui um relato de caso, um relato de experiência, né? O que nós temos aqui é uma reflexão acerca da possibilidade das relações, de uma discussão acerca da cultura organizacional e os processos de aprendizagem. E, nesse sentido, nós fazemos um convite para que vocês, de acordo com a organização, o órgão originário que vocês pertencem, refletissem acerca do que aqui vai ser discutido e, consequentemente, que faça algum sentido para a realidade de cada um de vocês. Então, essa é a nossa pretensão. Ou seja, um conhecimento, uma reflexão que gere algum impacto na nossa realidade organizacional. Como o Zé falou, a gente estabeleceu uma dinâmica, né, entre nós dois. Então, em alguns momentos eu vou falar, em outros momentos o Zé, e a gente vai dialogando, né? Então, a gente acha que é importante, né, nos situar enquanto pessoas e também na instituição onde a gente trabalha, né? O Pólen é um laboratório de inovação da Fiocruz, né? A Fiocruz é uma instituição pública de saúde, vinculada ao Ministério da Saúde, né? E ela tem como papel, né, dentre vários papéis, né, e o compromisso social, né, com destaque para promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico, tecnológico e ser um agente de cidadania, né? A Fiocruz, ela tá, né, a gente é daqui do Rio de Janeiro, o Pólen, né, a sede do Pólen é no Rio de Janeiro, mas a Fiocruz é uma instituição que está nas 5 regiões do país, né? Tem 16 unidades técnico-científicas, com missões diferentes, né? Então, tem unidades de ensino, unidades de pesquisa, unidades de produção de insumos, e a Fiocruz também conta com um escritório em Moçambique, no continente africano. Aqui é um QR Code, né, do Pólen, que vocês podem acessar tanto as nossas redes sociais, como o site, né? Ter acesso ao relatório que foi produzido. Como o Zé falou, é um laboratório muito recente. Ele tem um ano e meio, né? Vai fazer. Tem menos de 2 anos de construção, de formação desse laboratório, mas ano passado a gente produziu um relatório das atividades que foram desenvolvidas em 2022. E o Pólen, né, enquanto um laboratório de inovação e gestão pública, ele tem como objetivo otimizar os processos de gestão, né, por meio, né, das metodologias participativas, de cocriação, fomentando a criatividade, a experimentação e soluções inovadoras, né. Tem um vídeo que a gente produziu sobre o Pólen, que eu vou colocar aqui, ele é bem rapidinho, não sei se vai sair o som.
como aparece no vídeo, né, o poli ele é organizado, né, em 4 serviços, o Semiárido, o Cubo, Galáxia, Aprimoraí. Eu e o Zé, enquanto sociólogos, né, cientistas sociais, a gente colabora, né, na produção de textos, de artigos científicos, participação em eventos acadêmicos, principalmente com o objetivo de disseminar a inovação, né, e propor reflexões sobre inovação no setor público. Ainda é importante dizer, né, que, enquanto instituição pública de saúde, a Fiocruz é SUS, né? A Fiocruz faz parte do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele vai fazer, assim como a Constituição, né, 35 anos esse ano. O SUS foi instituído no processo de redemocratização do país. E a gente fala isso porque é importante, né, pontuar valores, crenças, né, perspectivas do SUS para o nosso laboratório, né, que orienta as nossas ações e o nosso propósito. Então, a saúde, né, ela é um direito de todos e dever do Estado. Então, o Sistema Único de Saúde ele inaugura, né, um sistema público, gratuito, universal, com os princípios de universalidade, equidade, integralidade. Então, são esses princípios que norteiam as nossas ações. São princípios que orientam o SUS, né, e dão base para a organização e funcionamento das instituições de saúde, afirmando, portanto, né, direitos conquistados, né, pelo povo brasileiro. Então, afirmando, né, esse formato democrático, humanista e federalista. E a Fiocruz, né, enquanto SUS, ela também assume um compromisso social muito importante, né, como a gente pode perceber nesse momento de pandemia, seja com a produção de vacina, como em ações de prevenção e promoção da saúde. Então, essa foi uma introdução, né, sobre que lugar a gente ocupa, principalmente para situar quais são os valores, crenças, né, quais são as ações, como elas são, quais são os nortes e perspectivas que nos orientam, até porque estamos falando de cultura, né, nessa palestra. Então, o Zé vai dar continuidade. Isso, Marceli. Na realidade, nós partimos do pressuposto que esse conjunto de valores ou de princípios que orientam, por exemplo, o SUS, não decorrem, obviamente, que decorrem de decisões políticas que ocorreram há cerca de mais de 30 anos, mas decorre de valores, né? Se nós acreditamos efetivamente nesses princípios de que saúde é para todos, se acreditamos que se saúde ela diz o tratamento com a saúde, com a causa da saúde tem que ser tem que atuar de tal modo que reconheça as diferenças sociais, as desigualdades sociais, o reconhecimento também da integralidade, do princípio da integralidade, que diz respeito de entendimento da saúde como algo integral, não apenas no sentido orgânico do corpo humano, mas o integral no sentido da própria gestão. Então, são desafios que são efetivamente que decorrem de decisões políticas, mas também decorrem de uma crença, né? E crenças são valores, né? Crenças dizem respeito à cultura, né? Então, de que modo, né, a gente pode aqui observar, né, as relações entre cultura e organizações, entendendo que as organizações elas não estão isoladas do contexto social, histórico, territorial em que elas estão inseridas. Cultura é um tema transversal. Nós acionamos esse termo no dia a dia, no nosso cotidiano, quando nós dizemos fulano tem muita cultura, dando um significado de muito conhecimento. Essa é uma percepção de cultura, né? Então, uma visão enciclopédica, digamos, né? Mas também a cultura é uma categoria estudada cientificamente só para citar da Idade Moderna, desde o período modernismo, desde o século XVII, XVIII. Né? Então, a cultura, ela perpassa a nossa vida, nós operamos a cultura e ela está presente, o uso dessa categoria está presente nos mais variados campos da nossa vida. Quer no que diz respeito à nossa vida privada, quer no que diz respeito à nossa vida pública, quer no que diz respeito à nossa vida profissional. Bem, então, nesse sentido, todo ser humano nós entendemos que todo ser humano tem cultura porque está inserido em determinado contexto, né?
Vamos imaginar, eu nasci aqui no Rio, né? E de repente, com um aninho, eu fui residir meus pais me levaram para Mongólia. E lá eu passei 50 anos. Certamente serei um brasileiro nato, mas obviamente que as minhas percepções de mundo serão influenciadas por aquele ambiente em que eu fui socializado, que eu fui educado. Então, nesse sentido, como eu falei, a cultura não está associada socioantropologicamente a um conhecimento específico. Todas as sociedades têm cultura, nesse sentido, sociedades sem escrita, sociedades que não têm escrita também, com escrita também têm cultura, na medida em que as pessoas têm um conjunto de práticas, valores, enfim, que moldam o seu modo de viver. Vou citar alguns autores clássicos para a sociologia: Émile Durkheim, Claude Lévi-Strauss, Clifford Geertz. Todos esses autores estão pensando aí, cada um com um olhar específico, um olhar mais funcionalista, estruturalista, pensando essa categoria. Então, cultura é algo que está sendo pensado em diversos ambientes, na vida ordinária nossa, e também pela própria ciência. Nesse sentido, né, esses dois autores eles indicam que a cultura é uma espécie de mapa para a gente olhar as coisas, né? Interessante, né, quando a gente tiver experiência, né, inúmeras experiências de locais e ambientes diferentes dos nossos, muitas vezes nós ficamos observando ali para saber como agir, né, conforme determinados padrões culturais. Então, nesse sentido, né, então, o que nós podemos, já que a cultura está presente no campo científico, está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, então o que isso tem a ver com as organizações? Né? Então, acho que esse é o nosso desafio. E aí o nosso desafio, novamente, eu reitero, é pensar o local onde trabalhamos, né? A estrutura organizacional em que estamos inseridos. Novamente, a cultura condiciona, falando em termos de cultura organizacional, quando nós nos inserimos numa organização, nós vamos aprender os valores, vamos desenvolver as nossas atividades conforme os princípios que orientam aquela organização. Ao mesmo tempo, a cultura, as organizações são feitas com pessoas diferentes, em decorrência de gênero, em decorrência da própria hierarquia organizacional, em decorrência de valores próprios de cada indivíduo. Então, a cultura, as organizações, se de um lado elas têm princípios comuns, valores em comum, como aqui já foram listados em relação ao SUS, também tem um conjunto de pessoas que são diversas, sobretudo em sociedades extremamente complexas, como uma sociedade pós-moderna, como a sociedade brasileira. Para finalizar. Oi? É você para finalizar. Tá. Então, nesse sentido, a nossa porta de entrada aqui é o seguinte: se de um lado a gente pode pensar a cultura como algo relacionado aos costumes, às tradições, às heranças que nós tivemos, por outro lado, a cultura ela tem um caráter dinâmico, né? Ela tem o homem, pela sua capacidade de aprender, de aprendizado, de ser socializado, e isso é inerente aos elementos da cultura ser dinâmica pela nossa capacidade, talvez, certamente pela nossa herança genética, que nos permite passar por esses contínuos processos de aprendizagem historicamente. Pois não. Então, caminhando, né, para a finalização, e a respeito do que o Zé, né, apontou e abordou aqui sobre a cultura, né, pontuando, né, sobretudo que a cultura ela é dinâmica, né, a gente, para pensar, né, afinal de contas, o tema, né, esse grande campo da inovação, que todos nós, né, estamos inseridos, a gente tem como pressuposto, né, que é importante pensar exatamente os aspectos culturais, né? Porque a inovação, esses ambientes, né, essas organizações que se propõem, né, enquanto espaços inovadores,
não são ambientes restritos aos marcos formais, né, regulatórios, são ambientes, né, que operam na cultura. Então, portanto, é preciso olhar, né, e compreender quais são esses aspectos culturais e locais, né, quais são os valores, crenças e as práticas culturais desses atores sociais. Então, atores, né, sujeitos que são tanto, né, os profissionais que trabalham nesses espaços inovadores, como a própria sociedade, né, e os interlocutores que interagem com esses espaços de inovação, que estão propondo soluções inovadoras. Então, é preciso compreender quais são esses aspectos culturais e locais para pensar e propor essas soluções que gerem, de fato, né, impacto e façam sentido para a sociedade. A gente trouxe uma citação também desses autores para pensar exatamente esse aspecto, né, de relação entre a cultura organizacional, entre as práticas, os valores das organizações e a inovação, né? Então, pode ser entendido como um ambiente organizacional onde há espaço, né, para a criatividade das pessoas, onde tem um sistema compartilhado de comunicação para ideias, para troca de informações, para experiências e valores que tenham a inovação como valor e como foco principal, né? Os autores vão falar, né, que os laboratórios de inovação, né, então a gente está inserido num laboratório de inovação. Existem muitas pessoas, né, nesse evento que fazem parte de laboratórios de inovação, né, e os laboratórios de inovação eles são importantes dispositivos, né, para aumentar a capacidade de inovação do governo. Por que a gente está falando de políticas públicas, né, a gente está falando de Estado, de diminuição das desigualdades sociais, né? Então, os laboratórios eles são dispositivos importantes para aumentar essa capacidade do governo, né, de um Estado burocrático, né, engessado. Então, né, a gente traz como construção, né, que esses laboratórios são espaços inovadores que produzem mudanças, né, já que operam na cultura, né, eles produzem mudanças, introduzem novos conhecimentos, novas perspectivas, novas ideias, né, fomentando assim, né, a inovação para o aperfeiçoamento do serviço público e, portanto, são espaços de socialização, né? A gente pode, como o Zé falou, né, a gente não está trazendo uma experiência concreta, mas a gente pode fazer associações, né? Então, quando a gente pensa no próprio evento Convergência, né, é um espaço de socialização, né? Então, portanto, é um espaço de aprendizagem, porque ele produz trocas, ele produz conhecimento, né? E traz impactos para os nossos valores, né? Para as nossas práticas culturais e para as organizações das quais fazemos parte. Então, Zé, né, para finalizar, a gente quer trazer uma provocação, né? Para pensar exatamente se as pessoas, né? O pólen, né, ele é composto por 10 pessoas e algumas acabaram de chegar porque eles estavam em outra palestra. Mas o Zé vai finalizar, né, porque a gente acredita que trazer uma reflexão é mais importante do que uma resposta, né? A gente não tem resposta, a gente tem alguns pressupostos, mas a gente queria trazer, né, o intuito dessa palestra é trazer uma provocação sobre essas relações, né, entre cultura, inovação, aprendizagem. Pois é, nós estávamos justamente, a provocação diz respeito a justamente cada um pensar na organização originária, né, e ver em que medida, né, essa reflexão faz sentido para as atividades de cada um de nós, né? Então, a questão é, né, de que modo, e aí a gente pode... É uma pergunta que, na realidade, se constitui numa afirmação, né? Quer dizer, de que efetivamente os processos de aprendizagem, os núcleos laboratoriais de inovação, né, as unidades de inovação, elas são incipientes ainda e tal, mas elas são disseminadores de novos valores, de novos procedimentos, não exclusivamente no campo tecnológico, mas no campo da gestão, no campo do atendimento, como nós estamos falando na área de saúde. A inovação, o discurso inovador, ele requer relações mais horizontais também, algo que tem sido observado. Portanto, na realidade, é uma pergunta que se constitui como uma afirmação e considerando que a categoria inovação ela envolve, obviamente, questões de comportamento, questões relativas à mudança, à percepção, a novas visões de mundo, e isso diz respeito a valores. Portanto, diz respeito à cultura, não a cultura no sentido abstrato,
porque a cultura tem um lado, sim, de idealização, de valores que nós acreditamos, mas a cultura também tem algo que diz respeito às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, aquilo que nós fazemos de maneira mais, na maior rotina, nas nossas maiores rotinas do dia a dia. Portanto, pensar essa dinâmica, né, é algo extremamente significativo e salutar, né? E interessante porque eu e Marceli, como companheiros acadêmicos, nós fomos convidados para participar de um laboratório de inovação. Ou seja, 2 cientistas sociais. O que se esperam? O que estão esperando de 2 cientistas sociais, né? Quer dizer, e muitas vezes há quebras, sim, de estereótipos, de percepções de mundo, e que a troca, a vivência, eu sou professor há 25 anos, e tenho mais de 25 anos, mas a vivência dentro de um laboratório é extremamente significativa, gera curiosidade, gera desafios, né, por conta das questões que ali são colocadas, né? Então, esse processo de aprendizagem que a gente fala, né, é um processo de aprendizagem cultural, individual, de formação profissional que cada vez mais tem sido, a sociedade, nós, enquanto indivíduos, temos sido colocados e provocados. Então, portanto, é uma pergunta que, na realidade, se constitui, como, de certo modo, como uma afirmação. Então, esse, mais uma vez, nosso QR Code, né? Para quem não conseguiu acompanhar. E obrigado. Aqui fica também para avaliação. Nos avaliem, por favor. E obrigada, né? Acho que é isso. Eu só queria acrescentar, assim, finalmente, que nós temos aqui 4 grupos participando do Convergência, né? Ontem, a Aline Macena, ela fez uma apresentação sobre as redes de escritórios da Fiocruz. A Ana Carneiro esteve agora pela manhã falando sobre o nascedouro do laboratório. O Lucas vai às 2 horas? 2h20, vai falar também do pólen. Ele vai tratar dos sistemas de informação, investigando aí, tratando de como os dados, né, podem se constituir como fonte de informação e de comunicação, não é isso? É isso, então. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho. Olá, bom dia. Da outra vez, eu fiz a intervenção do trabalho eu achei assim, muitíssimo interessante a apresentação de vocês e, claro, vindo de uma instituição como a Fiocruz, a gente não esperaria menos. E a importância, a clareza com que vocês colocaram a importância de se analisar a cultura da inovação dentro das instituições a partir de um referencial que é de ciências humanas e, ao mesmo tempo, é objetivo, porque as pessoas tendem a achar que a gente, né, da pessoal das ciências humanas, divaga muito, mostra o quanto essa sensibilidade institucional ela é pertinente para que a gente consiga atingir objetivos de mudança num cenário de velocidade das informações que a gente tem hoje, né? E aí eu falo de uma experiência de 20 anos numa instituição em que a cultura institucional é sempre a mesma tecla que a gente bate e que a gente não consegue avançar muito porque a gente não trata com a devida, essa é a minha percepção, não trata com a devida atenção e com as devidas ferramentas. Então, a minha intervenção é mais para parabenizar vocês pelo pólen, pelas atividades e, inclusive, deixar já a sugestão, como eu fiz na fala da apresentação anterior, de que, de repente, se discuta, se leve, e a Fiocruz é uma instituição muito referência em várias áreas. Então, inclusive em gestão na área de ciência e tecnologia, então que se leve, de repente, uma proposta
talvez em nível interministerial, para que essas experiências elas possam ser trabalhadas sob essa perspectiva de cultura organizacional em outros institutos de pesquisa. Eu acho que é super válido para que a gente consiga atingir alguns resultados de inovação que a gente precisa. Obrigada para o país. Muito obrigada. Bom dia, eu sou Natiele, do Instituto Nacional do Câncer. A minha pergunta, mas na verdade é mais uma observação, no sentido de praticamente todas as palestras que a gente vê, né, são pessoas que são apaixonadas por inovação, que querem fazer, que querem acontecer. Só que aí trazer isso para dentro da organização, com pessoas, como foi colocado aqui, pessoas diversas, pessoas diferentes, que pensam diferente, que vêm de mundos e experiências diferentes. Então, assim, o principal desafio que é das pessoas que estão aqui hoje para a gente tentar disseminar isso é levar, né? Que a inovação não vai ser só da parte do laboratório de inovação ou só de uma diretoria específica de inovação, tem que ser uma coisa que vai atingir todas as áreas da organização. E aí, perguntar com vocês, qual seria a melhor maneira da gente conseguir juntar isso, né? Esse sentimento, o espírito da inovação com a experiência individual de cada um. Né? Como que a gente poderia fazer isso da melhor maneira? É um desafio. Assim, eu estou pensando aqui que a gente poderia fazer. Eu sei que tem a parte de treinamento e tal, mas como que a gente poderia fazer isso? Acho que tem mais uma pergunta, né? E aí a gente, porque acho que é o nosso tempo, né? Eu preciso seguir, depois tem um almoço, eu tô preocupado. Tá, não, aí mais uma pergunta e a gente responde e encerra. Posso perguntar depois? Não, pode. Não, eu fiquei interessada, eu queria ver um pouco mais sobre ideias ao cubo, que vocês um trabalho que vocês fazem, que vocês recebem desafios e trabalham. Como é que funciona isso? Se é desafios internos, se vocês abrem uma chamada para desafios, como é que você trabalha esses desafios? Através de projetos, capacitação, enfim. Tá. É isso. Só para a gente, né, dar aqui um ordenamento, a gente pode conversar, né, pessoalmente. A Fê, né, que também é do nosso laboratório, ela está distribuindo um folder, né, para vocês conhecerem, terem contato, entenderem melhor esses processos. Mas a gente está aberto também ao diálogo. E a gente pode conversar quando sai aqui. Então, a gente pode responder junto. Sobre a sua pergunta, né, de fato é um desafio, né, porque como a gente apresentou, né, a cultura é um conjunto, né, de crenças, de valores, né, de pessoas diferentes, né, então a gente tem a questão de gênero, de raça, de hierarquias, né, e na instituição a gente também tem essas questões, né, e aí eu acho que não tem resposta, né, nunca tem uma resposta muito precisa e fácil, mas eu acho que são a partir desses processos, né, de aprendizagem, de troca, de compartilhamento, que acho que a gente acredita que se introduz, né, que é possível introduzir novos conhecimentos, e eu acho que é importante nesse processo a escuta, né, porque eu acho que quando a gente ouve, né, as pessoas que participam da instituição, os desafios, os medos, né, porque inovar, né, representa mudar, isso também traz medos, angústias. Então, acho que é a partir do processo da escuta, da troca e da reflexão que é possível pensar em caminhos, né, caminhos conjuntos com esse valor da inovação, né. Perfeito. Eu acho que tá bom. Na verdade, isso não se faz sem conflitos, né, que são inerentes à vida social. Então, a gente tem que saber trabalhar conflito também. Né? Eu acho que... E saber realisticamente para desenvolver um projeto estratégico de médio e longo prazo. O conflito é inerente à vida da sociedade e, consequentemente, das instituições. E nós temos que saber lidar com ele, né, para saber a melhor maneira de administrá-lo. Eu acho que é por aí. Obrigada. É um aprendizado contínuo.